Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto a Era Vargas e iremos finalizar, portanto, a última fase do seu governo, que ficou conhecida como Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, justamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, só recapitulando, nós vimos anteriormente um pouco sobre o governo provisório, que marcou o golpe ou a Revolução de 30 e a ascensão de Vargas no poder. E logo após, em 34, Vargas promulgou uma nova Constituição, onde apresentava, como principais aspectos o regime republicano e a manutenção dos três poderes, que foram o executivo, o legislativo e o judiciário, que permanece até os dias atuais. Houve também a eleição direta para o executivo, que só veio acontecer após 4 anos, ou seja, em 38, certo? Houve também a conquista do voto secreto e feminino, além da criação de algumas leis trabalhistas, que só vieram se concretizar durante o Estado Novo, em 1943, quando Vargas ele decretou, a CLT, certo? Que foi a consolidação das leis do trabalho. Então, gente, como eu falei anteriormente, essa fase do governo de Vargas, que acontece de 37 a 45 do século passado, ela aconteceu justamente no período da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Então, o cenário político daquela época, o cenário internacional, devido à Segunda Guerra, acabou forçando Vargas a se aliar aos Estados Unidos da América contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Isso porque em seu governo havia muitos aspectos ligados, ao fascismo, certo? A gente pode destacar como principais aspectos a centralização política nas mãos de uma única pessoa, certo? A extinção do legislativo e também a extinção de vários partidos políticos, tá bom? Então, esse fato, gente, deixou Vargas numa situação muito incômoda, pois suas concepções e atuações estavam muito voltadas, nesse período, a um regime totalitário, certo? Então, em 1942, o Brasil declarou guerra a esses países do eixo, certo? Ficando, consequentemente, do lado dos aliados, e a participação do nosso país é muito efetiva, certo? Pois Vargas mandou para a guerra a Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB, e mandou para lá, cerca de 25 mil soldados. Então, nossa participação na guerra, pessoal, ela foi muito positiva, pois conseguimos aprisionar aproximadamente 15 mil soldados nazistas, ajudando no processo de conquista da Itália e acelerando o fim do conflito, certo? Então, a entrada do Brasil na guerra provocou um paradoxo político, certo? Pois, de um lado, Vargas estava, defendendo as democracias liberais, sendo que o nosso país passava por um regime totalitário, não havia a democracia, certo? Pois ele começou a colocar em prática uma política de perseguição aos opositores e também havia fechado o legislativo, no qual a gente sabe que é justamente o Congresso, que leva à participação popular, certo? E quando Vargas decide fechar o Congresso, ele tira consequentemente o voto, o direito ao voto, ou melhor, o sufrágio universal das pessoas, certo? E essa situação, somada à vitória dos aliados contra os regimes totalitários, acabou favorecendo o declínio do Estado Novo, ampliando, consequentemente, a atuação dos adversários políticos de Vargas, certo? Então, gente, vai ser nesse contexto que, em 1943, Vargas, percebendo essa confusão política, tentou acalmar os adversários, promovendo eleições para o fim da guerra. E vai ser nesse contexto, pessoal, que vai surgir uma oposição ao governo Vargas
que ficará conhecida, né, como o Manifesto dos Mineiros, né, que foi escrito por um grupo de intelectuais, políticos, jornalistas e profissionais liberais que pediam a redemocratização do país, certo? Então, dando continuidade, em janeiro de 1945, um grupo, né, de escritores exigiu tanto a liberdade, né, de expressão quanto novas eleições, certo? Por isso, pessoal, em fevereiro do mesmo ano, em 45, Vargas publicou o ato adicional, certo? Marcando novas eleições para dezembro de 1945. Então, esse anúncio pessoal de Vargas fez com que muitas pessoas voltadas, né, a diversos partidos pudessem, nesse caso aí, reestruturar, certo, seus antigos partidos e também se unir para criar novos partidos. Então, um dos partidos, né, que ressurgiram aí foram, melhor dizer, a UDN, o PSD e o PTB, e outros partidos surgiram como o PRP e o PCB, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, que era o principal partido de oposição, nesse caso aí, ao governo Vargas, certo? Então, a última tentativa de Vargas permanecer no poder, aí já no finalzinho de 45, foi justamente com a criação de um movimento chamado queremismo, certo? Então, nesse movimento, pessoal, as pessoas elas saíam às ruas, né, com cartazes, batendo panelas e gritando que queriam Vargas, né, que queriam Getúlio. Esse movimento ele também teve o apoio do PCB, né, embora divergissem de ideias, o PCB acabou, no fim, apoiando esse movimento, né, porque achava que, diante daquele contexto, Vargas era o melhor, né, ainda para o Brasil. Então, o PCB ele dá apoio a esse movimento, deixando os setores mais conservadores, né, a elite ali, desconfiada, certo? Então, temendo a permanência de Vargas no poder, em outubro houve um golpe de Estado que acabou tirando Vargas antes mesmo das eleições de dezembro. Então, pessoal, esse movimento queremismo não atingiu seu objetivo, Vargas foi deposto, né? E com as novas eleições que aconteceram em dezembro de 45, e o novo presidente do Brasil foi Eurico Gaspar Dutra, tá certo? E para encerrar, pessoal, é importante destacar que mesmo após essas eleições de 45, Vargas ele nunca se distanciou da política, né, e foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul no mesmo ano, né, pelo PSD, e mais tarde, na década de 50, Vargas mais uma vez consegue vencer as eleições, né, para presidente, porém ele se suicida, certo? Não terminando o seu mandato. Porém, nós veremos um pouco mais sobre isso só depois, né? Logo após aí o próximo conteúdo que é Guerra Fria, certo? Porque esse novo período aí de Vargas começa, né, durante a República Populista, tá bom, gente? Então, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.